No ano de 2020, um fenômeno se popularizou nas redes sociais, conhecido também como shifting. Um dos motivos da difusão dessa prática foi a imensa produção de conteúdos abordando o tema na rede social TikTok, sendo que os acessos já passam de 2 bilhões. Além dos conteúdos produzidos, a popularidade se deve à quantidade de pessoas que afirmam que atingiram o objetivo desejado, viver momentaneamente em outra realidade. Explicando nos termos dos praticantes, a realidade desejada é uma forma de transpor temporariamente a sua consciência, transferindo-a da realidade na qual você vive para outra que você deseja vivenciar, como se fosse uma espécie de hipnose. Por mais surreal que isso pareça, os relatos de pessoas que dizem ter alcançado a realidade desejada só crescem dia após dia. E por causa disso, outros tipos de conteúdos têm sido produzidos na internet. O de pais e profissionais que estão preocupados que isso seja uma espécie de escapismo ou isolamento social. O que poderia explicar esse fenômeno tão popular? Será que existiria alguma base científica por trás? Quais são as explicações psicológicas que fazem os praticantes terem certeza de que vivenciaram uma outra dimensão? E ainda mais importante, existe algum motivo para nos preocuparmos? Essas são as perguntas que vamos responder no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, sou professor de psicologia e nesse canal a gente fala sobre filosofia e psicologia baseada em evidências. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, já dá o joinha agora e já se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você quiser nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha no Apoia-se. Esse seu suporte é mais do que recompensado e você vai poder fazer parte da nossa comunidade, receber mais conteúdos exclusivos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo no Zoom. Quer saber mais, né? Então já acessa agora o link que está na descrição do vídeo. Para compreendermos o porquê de as pessoas dizerem que são capazes de mudar de realidade, temos que entender qual é a base da argumentação dos praticantes da realidade desejada, também chamados de shifters. Os shifters dizem que existem infinitas realidades e que qualquer vivência que você possa imaginar realmente acontece ou aconteceu em algum lugar em outro universo. Logo, a realidade desejada seria uma troca de consciência, em que o indivíduo se transporta para vivenciar uma realidade na qual ocorre o que ele pretende. E isso seria possível porque os sujeitos elaboram scripts descrevendo a realidade para a qual eles desejam ser transportados. E esse script, esse roteiro, contém informações sobre você, sobre pessoas à sua volta e sobre o mundo que você deseja habitar temporariamente. E por falar em mundos, na maior parte das vezes são escolhidos pelos jovens universos ficcionais, sendo que o mais cobiçado é o universo de Harry Potter. Por exemplo, um script possível seria que você está no mundo ficcional do Harry Potter, no qual você é amigo dos gêmeos Weasley e no qual você nunca encontra a Dolores Umbridge. Depois que o script é feito, os shifters usam métodos que supostamente os enviam para outras realidades. Um exemplo de método, um dos mais famosos, é o Raven, em que a pessoa se deita numa posição confortável e vai contando de maneira decrescente a partir do 100. Mas entre os números que são contados, ela deve pensar e visualizar uma característica da realidade desejada. Por exemplo, você pode começar contando 100, vou para o mundo do Harry Potter. 99, vou ser amigo dos irmãos Weasley. Até que em dado momento, você seria transportado para essa outra realidade, que existe isso que você estava descrevendo. Existem outros métodos, mas a maior parte sugere que você esteja deitado e que você pense na realidade desejada e que você utilize algo que te faça relaxar. É muito fácil encontrar vídeos e postagens de pessoas que seguiram esse método e dizem que vivenciaram exatamente o mundo que eles desejaram. Inclusive, eles são capazes de fornecer relatos bem detalhados sobre o tempo em que passaram lá. Bom, agora que você já entendeu do que se trata o shifting, vamos dar uma olhada nas explicações científicas.
Se analisarmos o pressuposto principal de que existem infinitos universos, pode parecer que eles estão esbarrando em uma das interpretações da física, aquela que já abordamos no episódio sobre multiverso da Marvel. O grande problema é que, como já diz o grande filósofo Doutor Estranho no trailer de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele. Então, ainda é uma hipótese discutida entre os físicos nos dias de hoje, o que nos leva à conclusão de que, se a própria ideia da existência de um multiverso ainda está em discussão, dizer que você consegue levar a sua consciência para uma outra realidade, realizando o simples método do quarto da sua casa, é sem sombra de dúvidas uma extrapolação bem excessiva da hipótese. Mas dizer isso nos abre duas perguntas. A primeira é se essa prática seria considerada uma pseudociência. E a segunda é se a vivência das pessoas pode ser interpretada como verdadeira. Quanto à classificação de pseudociência, vai depender dos critérios que estamos utilizando. Se pseudociência for o conhecimento que quer se passar como científico, mesmo sem ter um método rigoroso, então não é o caso, já que os shifters não têm pretensão de considerarem a realidade desejada uma ciência. Mas apesar disso, eles utilizam de um elemento que é muito comum na pseudociência, que é a distorção de conceitos científicos, nesse caso, da noção de multiverso. A intenção aqui não é julgarmos os praticantes como se fossem charlatões, até porque a maior parte deles são crianças ou adolescentes querendo um meio de passar o tempo. Trouxemos esse argumento apenas para mostrar que, ainda que haja alguma convergência com práticas pseudocientíficas, que inclusive tratamos no nosso vídeo de teorias da conspiração, há também algumas divergências que precisam ser notadas. Agora, quanto à segunda pergunta, será que a vivência das pessoas na realidade desejada deve ser interpretada como verdadeira? Aí vamos ter que voltar a uma discussão que já trouxemos no primeiro vídeo sobre Matrix. De acordo com as evidências encontradas pela neurociência nas últimas décadas, tudo o que vivenciamos é resultado de atividade elétrica no nosso cérebro. Nós tendemos a interpretar como verdadeiro aquilo que é convertido em padrões cerebrais específicos. Nesse sentido, alucinações, delírios, sonhos, realidades virtuais ou uma imaginação muito vívida poderiam ser quase indistinguíveis para o cérebro de uma experiência incitada por estímulos externos correspondente ao mundo real. Portanto, se estamos perguntando se a realidade desejada é real, no sentido de os praticantes, de alguma forma, sentirem que vivenciaram aquilo que eles narram, então sim, a experiência é real. Aliás, eu também sou professor de hipnose e quando observo uma prática como essa, para mim fica muito claro que é uma prática de autossugestão. E se essa autossugestão for feita com bastante expectativa, temos sim muitas chances de que a pessoa vivencie aquilo como se fosse uma realidade fática. Ou seja, as pessoas que estão dizendo que realmente se sentiram na realidade desejada não estão necessariamente mentindo. Elas podem sim ter sentido tudo aquilo. E sim, é uma experiência verdadeira, ao menos quando a gente considera os aspectos subjetivos de cada pessoa que passa por ela. Mas, se com experiência real, experiência verdadeira, estamos querendo dizer que a vivência corresponde a eventos que aconteceram no espaço físico, é claro que não. Em outras palavras, não temos evidência alguma de que seja possível realizar uma transferência da nossa consciência para outra dimensão. Mas é totalmente possível termos a sensação de que isso aconteceu devido ao processo de autossugestão. Bom, mas aí surge uma outra questão. Se não acontece realmente uma mudança de realidade, então o que realmente acontece? Será que seriam possíveis termos delírios e alucinações em jovens saudáveis? Bom, existem ao menos 15% das pessoas que respondem tão bem à autossugestão que conseguem sim ter delírios e alucinações mesmo sendo saudáveis. Tá, mas e a outra porcentagem das pessoas? Será que elas podem também ter uma experiência? Para isso, vamos investigar então outras duas hipóteses que explicariam todas as outras pessoas que não são tão suscetíveis a sugestões. Poderia ser talvez uma imaginação muito vívida, ou seja, o shifter pensa em um roteiro de como será a realidade para a qual ele vai ser transportado. Aí ele se deita, fecha os olhos, entra no estado de relaxamento e começa a dizer para si próprio quais as sensações que ele quer sentir
sentir ou as que ele imagina que terá quando estiver na realidade desejada. Isso não deixa de ser uma auto-hipnose. Aos poucos, essa imaginação poderia se tornar tão forte ao ponto de a pessoa ter reações fisiológicas como se realmente estivesse presente no local imaginado, dando a impressão de que ela realmente se transportou. Isso ajudaria a explicar o porquê de haver uma variação entre os shifters no que diz respeito à facilidade com a qual eles conseguem transportar a sua consciência, já que alguns vão falar que conseguiram depois de poucas tentativas, outros depois de meses, e outros vão falar que nunca conseguiram. Quando analisamos a facilidade com a qual as pessoas imaginam coisas em geral, existe uma variação imensa, sendo que alguns são capazes de visualizar de forma mais intensa e outros podem ter dificuldade para conseguir imaginar coisas bem simples. Então, além da variabilidade da própria suscetibilidade à sugestão, existe também uma variabilidade entre o grau que as pessoas conseguem imaginar as coisas. Bom, mas apesar de essa ser uma possível explicação, crianças e adolescentes conseguem, em geral, distinguir uma situação verdadeira de uma imaginada. Então, talvez haja uma outra vivência mental que não se trata de uma anomalia, nem de uma imaginação, nem de uma hipnose com pessoas muito suscetíveis e que poderia ser experienciada como realidade. E essa outra vivência mental, que não é necessariamente uma hipnose, nem uma auto-hipnose, mas é bem parecida com o processo de auto-hipnose, se chama sonho lúcido. Sonho lúcido é um estado em que somos capazes de identificar que a experiência que estamos tendo trata-se de uma vivência onírica, ou seja, um sonho. E em geral, nesses casos, nós somos capazes de modificar o ambiente à nossa volta, bem como as nossas ações, além de lembrarmos com certa certeza depois que acordamos. Bom, alguém poderia argumentar que não é possível que a realidade desejada seja a mesma coisa que sonhos lúcidos. Afinal, sonhos lúcidos são aleatórios, no sentido de que os elementos que estão presentes neles não são escolhidos por nós. E além disso, eles acontecem muitas vezes de forma imprevisível, sem que saibamos quando eles vão acontecer. Isso é parcialmente verdade. Mas vale ressaltar que existe a possibilidade de direcionarmos o conteúdo do nosso sonho, além de sermos capazes de aumentar a probabilidade de, durante o sono, nós percebemos que estamos dormindo. Aliás, tem pesquisa científica que já foi feita que ensina os passos de como conseguir ter sonhos lúcidos com mais frequência. E, curiosamente, os métodos apresentados pelos shifters para transportá-los para uma outra dimensão se assemelham e muito aos métodos usados para termos sonhos lúcidos, como estar numa posição confortável, contar de trás para frente, visualizar os elementos com os quais você quer sonhar e pensar em recursos de aprofundamento da experiência, como escada, elevador. Aliás, você pode comparar um vídeo de qualquer praticante da realidade desejada com um vídeo meu de 2018, lá do meu outro canal, Alberto Delísola, em que eu mostro uma auto-hipnose para você ter sonhos lúcidos. Você vai perceber que é um treinamento extremamente parecido. Sonho lúcido também é uma hipótese bem provável para explicar aquilo que os shifters têm experimentado. E, em geral, os praticantes não dizem que são sonhos porque afirmam ter uma experiência diferente de sonhar. Alguns dos argumentos é de que, quando você sonha, você sabe que está sonhando. Mas isso não é um argumento válido, já que, em qualquer outro momento da vida, se sentir no momento de Harry Potter seria facilmente interpretado como um sonho. Ele só não é interpretado como sonho porque a pessoa se induz a pensar que vai estar numa outra realidade em que tudo aquilo é possível. Ou seja, ela acaba não se mostrando cética àquilo que ela está vivenciando. Mas ela não é cética devido ao contexto que é criado. E por isso, ao acordar, ela pensa que o que aconteceu foi realmente um transporte da própria consciência para um mundo em que as leis da magia funcionam. Ok, mas dito tudo isso, já explicamos o fenômeno de várias formas. Será que a prática da realidade desejada é um problema? Bom, mas aí vai depender. Os adultos que julgam de maneira muito rápida podem se precipitar e acreditar que se trata de puro escapismo da própria vida para não precisar lidar com as responsabilidades diárias e que, por isso, a realidade desejada seria algo negativo. Mas pense bem, crianças e adolescentes estão engajadas em formas de diversão o tempo todo e quase sempre essa diversão envolve elementos surreais. Mesmo adultos podem buscar ter um tempo para esquecer de tudo assistindo a um filme de super-herói ou jogando RPG no qual o sujeito passa horas fingindo ser outra pessoa e suspendendo mentalmente as leis que regem o mundo físico. Isso sem falar de religiosos que buscam um momento para entrar em contato com a sua crença sobrenatural, porque acreditam que isso faz bem para eles. Se esse escapismo for simplesmente dar um tempo da rotina frenética de trabalho, de
estudo ou buscar experiências de vida gratificantes, então não tem problema nenhum. Pelo contrário, é algo saudável. A realidade desejada só é negativa quando a pessoa está dando mais importância a ela do que à própria vida, ou quando esse é o único estímulo realmente gratificante no seu dia a dia. Nesses casos, a tendência é que o indivíduo cresça sem desenvolver repertório algum sobre como se comportar no nosso mundo e até mesmo encare seus dias como um fardo que só poderia ser superado pela realidade desejada. Aliás, algumas falas de praticantes podem denunciar bem essa situação. Por exemplo, quando uma shifter diz se sentir muito frustrada quando acorda e percebe que nada mudou na sua vida real. Mas nós só vamos saber as consequências reais dessa nova tendência no longo prazo. Aliás, as recomendações de cuidados com a realidade desejada seriam as mesmas para jogos online, em que você incorpora um personagem. Isso pode ser um problema se estiver causando disfuncionalidade na vida da pessoa que está vivenciando todas essas realidades. Enfim, tudo isso para dizer que, por hora, o que podemos afirmar é que a realidade desejada não é um grande problema se for feita com moderação e se a pessoa tem outros estímulos positivos na sua vida. Não é a primeira vez que o ser humano tenta criar formas de viver em uma outra realidade ou vivenciar experiências além do que somos capazes. E certamente essa não vai ser a última. E assim como em todos esses casos, o problema nasce quando se torna uma obsessão ou a única fonte de recompensa. E você já conhecia esse fenômeno da realidade desejada? Já teve alguma experiência? Conta pra gente nos comentários e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!